Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, que nós daremos continuidade na noite de hoje. Eu estou mais uma vez, aqui ocupando o lugar da Carol, e fico muito satisfeita da gente estar novamente se reunindo aqui e promovendo a nossa evolução espiritual através do estudo muito importante do Livro dos Espíritos. E eu vou chamar agora para vocês, antes de chamar, vou pedir para que vocês curtam o nosso vídeo, adicionem algum comentário, alguma questão que tenha ficado um pouco não muito esclarecida para vocês. A gente tem o maior prazer em responder, e o comentário também gera engajamento nos nossos vídeos, e dessa forma eles podem alcançar mais pessoas. Então, por favor, se a gente tiver 37 visualizações, que a gente tenha 37 curtidas e 37 comentários. Isso ajuda muito a União Espírita dentro da plataforma do YouTube, e como eu falei para vocês, o vídeo começa a ter relevância no YouTube. Tudo bem? Vou chamar para vocês agora o nosso grande amigo Boanerges. Olá, Boanerges. Olá, Alexandra. Bom Boa estar de noite. volta aqui hoje. Mais uma vez, né? Seja bem-vindo. E para completar Obrigado. o nosso grupo aqui de estudos, o nosso querido Lucas Lacerda. Oi, Lucas. Olá, Boa pessoal. noite. Boa noite, tudo bom? Olá, Como estão, Lucas. Boa Ivanerges? Tudo noite, bom? Lucas. Tudo bem, Prazer estar graças aqui a com Deus. E vocês de você, como é que novo. está? Tudo bem? Tudo jóia, tudo certo. Ótimo. Obrigado. Legal. Certinho. Lucas, eu vou pedir a gentileza de você fazer a nossa prece inicial, para que a gente já se harmonize com os bons espíritos e que eles possam nos instruir na noite de hoje. Tudo bem? Vamos sim, claro, com certeza. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corpos físicos, a nossa mente, elevando o nosso pensamento ao Pai Celestial, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente, pedindo um amparo para todos aqueles que nos assistem nos seus lares, que essa energia de amor possa envolver a todos os seus familiares, que nós possamos nos conectar nessa egrégora de amor a qual o Mestre Jesus nos coordena, e que nosso estudo hoje possa ser esclarecedor, nos auxiliando assim no nosso aperfeiçoamento moral e no nosso progresso como espíritos nessa missão neste planeta. Que assim seja. Que assim seja. Então, Boanerges, gostaria de pedir para você fazer um apanhado da nossa aula passada. Hoje a gente vai continuar com o tema da fatalidade, Isso, E que a vamos lá. gente possa rememorar as lições da aula passada. Tá bom, vamos lá. Na semana passada, a gente viu as questões 853, 854, 855 e 856. Na questão 853, Kardec trata do assunto a respeito de perigos que a gente normalmente escapa deles e logo em seguida para cá em outro, parece como se fosse uma fatalidade na nossa vida. E os espíritos nos respondem de forma muito clara que realmente a única fatalidade nossa, verdadeira fatalidade, assim que se possa dizer, é quando nós realmente temos que desencarnar, né? As outras circunstâncias da nossa vida podem não ser tão fatalidades assim, né? Outra questão que Kardec trata na 854 é o fato de algumas situações em que inevitavelmente chegaria a hora da morte, poderia-se daí deduzir que seria inútil a precaução para evitar a morte. E os espíritos respondem que não, que a gente deve lutar para preservar a vida, porque a gente nunca sabe a hora exatamente que essa morte vai acontecer. Então, que é fundamental que a gente se esforce
para preservar a vida, porque nessa ação de preservar a vida, a gente também ajuda a desenvolver a nossa inteligência, o nosso senso moral, a nossa capacidade de percepção das coisas em torno de nós, aumentando assim a nossa sensibilidade, né? Nós vimos também a questão 855, né? Que fala no que diz respeito com que fim a Previdência nos coloca diante de riscos, né? E consequências se deve tirar disso. E os espíritos, complementando as questões anteriores, nos dizem que tem como objetivo despertar em nós pensamentos renovados que nos levem a mudar a nossa atitude de vida, a nossa forma de viver, ressignificar a nossa vida, a gente poder, diante desses momentos difíceis, de risco de vida, a gente poder, assim, nos reavaliarmos e analisar como nós vivemos, nossa qualidade de pensamento, qualidade do nosso sentimento, as pessoas com quem nos relacionamos, a qualidade dessa relação, nossos hábitos, nossos costumes, nossos vícios, e assim a gente começa a realizar um trabalho de alteração desses valores, pois que esses momentos difíceis de nossa vida normalmente faz despertar em nós algo a mais no que diz respeito à nossa origem espiritual, né? Então, por último, nós tratamos da questão 586, em que Kardec sobre perguntas se o espírito sabe antecipadamente o seu gênero de morte. E os espíritos dizem que o espírito fica sabendo do seu gênero de morte quando está lá no mundo espiritual e que no traçar do seu programa espiritual ele sabe qual que é o gênero de morte. Mas como um homem encarnado, normalmente não tem a consciência disso. Mas que Deus, na sua sabedoria, aí na sua imensa misericórdia, sabe exatamente esse momento e saberá agir como que se permite ou não que a gente passe por esse momento e se devemos sucumbir ou não. Então, esse, resumidamente, foram as questões que nós tratamos no nosso último encontro na semana passada. Tá joia, Bonerges. Lucas, quer colocar alguma coisa, Lucas? Não, perfeito. Esse apanhado é excelente. Esse tema da fatalidade, ele é um tema que nos remete a coisas muito importantes. Acho que as perguntas de hoje vão nos fazer refletir ainda mais. Com certeza. Então, hoje a gente vai estudar as questões 859, 860, 861 e 866, tá bom, Bonerges? Então vamos lá. (859) Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Muito bem. Alexandra, na próxima, aumenta um pouquinho o volume, o zoom da questão, para que a gente possa... Ah, tá joia. Possam ver com mais facilidade o texto, né? Aumentar um Tá pouco, joia. eu acho que vai ficar bom. Veja, nós tratamos aqui há algum tempo atrás um pensamento de Kardec. Kardec colocou para nós na Gênese, se eu não me engano, é capítulo
capítulo 2, número 20 da Gênesis. Kardec nos fala nesse texto a respeito da providência divina, a nosso respeito. E essas lições de hoje vão nos possibilitar entender com muito mais profundidade essa fala de Kardec, quando ele fala que a providência divina resume-se à solicitude com que Deus trata as suas criaturas. A dedicação de nosso Pai em nosso favor, que estende-se desde as mínimas coisas até as maiores coisas. Então, a gente, com este pensamento no nosso estudo de hoje, a gente pode, assim, avançar sobre essas questões e poder compreender com mais detalhamento as respostas que os espíritos deram para Kardec sobre essas questões do estudo de hoje, em que eles falam que muitas dessas coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, coisas que às vezes até têm características de pequenos acidentes e que se repetem na nossa vida, eles falam que são coisas assim, são insignificantes. Elas não fazem parte da nossa programação espiritual. São circunstâncias naturais da vida mesmo, né? E isso, de nenhuma forma, pode alterar o rumo da nossa vida, tá certo? Mas que eles, os espíritos, fazem de tudo para que isso não aconteça com a gente. Eles estão em torno de nós, cuidando de nós e fazendo o máximo que eles podem para evitar que essas coisas do dia a dia nos aconteçam. E aí a gente já começa a perceber aí essa fala de Kardec sobre essa solicitude de Deus para cada um de nós, que se estende desde as mínimas coisas até as maiores coisas, né? E aí eles dizem que agem sobre nós, como nós já sabemos, sobre o nosso pensamento, como nós já vimos lá no passado. E se nós mantivermos os nossos pensamentos em nível elevado, de tal forma que a gente possa ter o nosso alinhamento de pensamento mais na frequência mais próxima do pensamento deles, mais facilmente perceberemos essas orientações, essas propostas que eles nos fazem, para que a gente evite essas questões do dia a dia com muito mais facilidade, porque eles sabem todas essas circunstâncias do dia a dia e nos ajudam com muita facilidade. E aí eles colocam uma coisa interessante, demonstrando o carinho e o amor com que eles nos tratam. Eles dizem que lhes desagrada, eles não se sentem confortáveis quando esses pequenos sofrimentos materiais nos acontecem. Essas pequenas situações de nossa vida, do dia a dia, para eles não é uma coisa muito boa, porque eles percebem que nos atinge e que torna-se dolorido para nós. Então, por isso, eles se esforçam e fazem tudo para que a gente seja capaz de ouvir a orientação que eles nos dão e, assim, a gente se liberte dessas situações do nosso dia a dia, né? Mas eles reforçam que isso tem pouca importância realmente para a nossa vida, que isso não faz parte das nossas escolhas, da nossa programação espiritual, que faz parte, na realidade, do dia a dia normal, da vida, da relação com as pessoas, da relação com tudo que existe na vida, com as coisas com que lidamos, e, enfim, em tudo as necessidades das nossas tarefas e das circunstâncias mais gerais e mais comezinhas que a gente possa imaginar, né? E que, como já afirmaram em outras circunstâncias, né, aquilo que realmente é fatalidade. Eles voltam a reforçar essa questão da fatalidade e acrescentam mais uma. A fatalidade que eles acrescentam no que diz respeito ao nosso reencarne, ao nascer no planeta. Então, que isso não tem como se evitar. Uma hora ou outra teremos que nascer no planeta, porque nós precisamos evoluir. Assim como também, como após ter nascido no planeta, também não conseguiríamos evitar ou retardar o nosso desencarne. Chegando àquela hora, estando
a nossa tarefa cumprida, nosso momento adequado de retornar ao mundo espiritual. E isso acontecerá com a naturalidade que se faz necessário, sem que a gente tenha, de alguma forma, tomar alguma decisão, alguma atitude para adiar esse momento. Alexandra, Lucas. Muito interessante, Bonerges, que quando eles colocam que essas pequenas coisas que nos acontecem, eles tratam essas pequenas porque, basicamente, são coisas irrelevantes perante toda a generalidade de fatos que acontecem na nossa vida e que nos trazem aprendizado. Então, às vezes sei lá, uma queda de moto, às vezes é um acidente de carro, às vezes é um pneu furado que está nos livrando de um acidente lá na frente, mas tudo isso, de alguma forma, vai nos trazer algum tipo de aprendizado. Embora eles tratem isso como uma questão muito irrisória frente a toda a vida que nós temos, frente a todas as oportunidades que nós temos de aperfeiçoamento moral, de crescimento espiritual, sempre ainda há algo que eles queiram nos mostrar, mesmo que muitas das vezes nós não tenhamos olhos para ver. Porque uma coisa é você mostrar algo a alguém, outra coisa é a pessoa estar preparada ou queira ver. Às vezes nós não estamos preparados para aquilo que eles estão querendo nos mostrar. Mas o fato é que, embora eles tratem essas pequenas coisas como irrisórias frente a todas as oportunidades, nós temos que valorizar a oportunidade e o cuidado que o plano espiritual tem para conosco, sempre. Porque nós podemos achar que, puxa vida, eu tenho uma vida de tanto sofrimento, vivem me acontecendo fatalidades, uma semana é uma coisa, outra semana é outra coisa, mas nós precisamos convir que sempre há uma saída, sempre aparece alguma solução para aquele problema que você está vivendo. Então, sem dúvidas, essa oportunidade de nós termos o plano espiritual nos amparando no momento certo é o que nos dá energia para seguir. Embora as fatalidades aconteçam, e elas são mesmo parte da nossa construção, já que estamos em um mundo de provas e expiações, embora elas aconteçam, nós temos sempre o braço amigo para carregar no colo sempre que acontece qualquer tipo de problema. E só para acrescentar, Boanerges, é interessante também porque com essa questão, Kardec também nos ajuda a entender que a vida tem os seus reveses próprios da nossa vida, da nossa ação na matéria, da nossa existência, e que a gente não pode ficar muito supersticioso, isso aqui já era para ter acontecido, ou isso aqui. Não, tem coisas que a gente tem que resolver, que são do dia a dia, que são ações e reações prontas da vida material. Então, desmistifica muitos anseios que a gente tem. Será que isso é kármico? Será que isso era para ter acontecido ou não? Não, é responsabilidade sua, né? Vamos resolver. Vamos resolver, mas com uma informação legal que eles nos trazem, né? E estão junto da gente nesses comezinhos do dia a dia, né? Sim. Isso que é, assim, a proposta divina maravilhosa para todos nós, né? E se comovem com as nossas dores, porque conhecem a nossa pequenez, né? Isso aí. Então vamos lá. Agora, não sei se ficou mais nítido, Boanerges. Ficou mais claro. Beleza, então vamos lá, 860, né? Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer
para a produção de um mal maior. Nós temos estudado ao longo, né, desse aqui do Livro dos Espíritos, que existem algumas questões que envolvem a reencarnação do espírito no mundo físico, né, ter um corpo físico e viver no planeta, diante de todas essas coisas que a gente já comentou hoje, mais o seu programa reencarnatório. Tudo isso tem várias propostas, né, para nós, mas tem uma dessas propostas que se sobressai a todas elas. Essa única proposta é aquela em que nós temos que desenvolver em nós a capacidade de realizar o bem, desenvolver em nós o sentimento do amor, que nos estimula a essa prática do bem constante em nossas vidas. Lógico, sendo a proposta para nós de aprender a amar, praticar o bem, e a gente reencarna com uma série de propostas para nos estimular a chegar a essa condição final. E se no decorrer da nossa existência, a gente, usando o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade, realizar ações que nos fazem antecipar o desenvolvimento desses valores, naturalmente que aquelas experiências que nós teríamos que passar por elas, para proposta pelo mundo espiritual para nós, para que a gente pudesse, assim, alcançar esses valores, tornam-se desnecessárias, porque se encaixa dentro da nossa programação. A nossa programação era desenvolver aqueles valores. E aí nós, por livre-arbítrio, por vontade, usando a nossa inteligência, nos antecipamos. Perde sentido aquelas experiências. Naturalmente, nós interferimos nesse processo. E elas deixam de acontecer na nossa vida naturalmente, tá certo? Porque nós realizamos essa tarefa principal. Mas aqui, os Espíritos nos dão um alerta, fazendo com que a gente olhe um pouco mais para frente em toda essa possível construção que tenhamos feito em nós. Eles falam que nos é incentivado, nos é permitido e que temos apoio para lutar, para impedir a realização do mal, que não fiquemos indiferentes diante das situações da vida em que nos sentirmos envolvidos, e mesmo que a gente não tenha sido atingido pelo mal, a gente não fica indiferente, a gente age, que a gente tome uma atitude para combater essa situação em que o mal se apresenta perto de nós. Se tivermos condições de fazê-lo, que devemos fazê-lo. E quanto mais o fizermos, melhor. E que, principalmente, seremos capazes de ter o desprendimento suficiente e adequado para agir de tal forma para evitar aquilo que seria um mal maior, ações que poderiam produzir ainda um mal maior, que poderia atingir a muito mais pessoas. Estamos diante de uma situação dessa e adquirindo valores em nós, é fundamental que a gente não cruze os braços, como já falamos, que a gente haja, que tome atitude, que realmente nos empenhemos para realizar o bem no planeta. Porque se nós realizarmos o bem e outros realizarem o bem, e quanto mais pessoas realizarem o bem, mais rapidamente a paz se instalará no planeta. Não mais as guerras, não mais os assassínios, não mais uma série de ações do mal que existem no planeta, a gente conseguirá, assim, evitar e diminuí-los a tal ponto que um dia eles possam deixar de existir entre nós e a gente possa ter uma vida em que o bem se sobrepõe a todas essas circunstâncias de tal forma que possamos caminhar para uma felicidade maior, para uma vida mais suave e mais fácil no planeta. Não é o objetivo de Deus oferecer para nós uma vida de ser atingido pelo mal constantemente. Não. Isso é uma situação em que nós criamos. A humanidade que cria o mal e às vezes se compraz nele. Mas também cabe àqueles que se dizem homens de bem, seres de bem, agir
para superar o mal. Lucas, Alexandra. Muito interessante também, Bonedes, que quando você mostra as oportunidades que nós temos diariamente de extirpar todo esse pensamento de fatalidade, de maldade do nosso ambiente cotidiano. Porque quando nós pensamos na lei do amor, na lei do Cristo, nós temos diariamente oportunidade de sobrepor todo esse sofrimento, todas essas fatalidades que nós vemos. Às vezes com uma palavra amiga, às vezes com um abraço carinhoso, às vezes com uma atenção para uma pessoa que não costuma receber atenção. Então, nós temos diversas oportunidades, né? Um exemplo muito, muito prático que nós tivemos de forma recente, que todos vivemos, ainda temos sequelas disso, é a pandemia. A pandemia foi um período de movimentação planetária, tanto do plano espiritual quanto do plano físico, que nos trouxe muitos ensinamentos. Trouxe o ensinamento de que nós precisamos olhar o outro com mais atenção, trouxe o ensinamento que nós precisamos ser mais caridosos, mais complacentes, nós precisamos nos unir em prol do bem. Quantas movimentações que nós vimos de criação de movimentos para arrecadação de alimentos, quantas movimentações nós vimos para a criação de respiradores novos das pessoas que não tinham respiradores suficientes, quantas movimentações nós vimos no nosso ambiente de trabalho em prol das pessoas que não tinham condições de comprar as medicações. Então, nós tivemos muitas modificações benéficas que nos mostraram o real sentido de estar nesta encarnação, o real sentido e perante o amor para com o próximo. Nós não poderíamos imaginar que teríamos a fatalidade de lidar com uma pandemia, mas a espiritualidade sempre nos amparando, nos mostrou todos esses ensinamentos e até hoje nós ainda conseguimos refletir muito acerca disso. Então, olhar sempre essas situações perante a visão celestial, de aprendizado, de amor para com o próximo, do cuidado para consigo mesmo e para com o irmão que está do seu lado, para que nós consigamos, de fato, gerar mudança nesse cenário de maledicência que a gente ouve nos nossos ambientes de trabalho, nos ambientes políticos, nos ambientes sociais, para, de fato, nós entrarmos aí numa vibração de mundo de regeneração, que é um mundo onde o amor impera, o cuidado para com o outro impera. Então, vamos tentar ser mais assertivos nesses princípios de Deus, para que nós possamos, então, conseguir essa evolução que Ele nos pede. Perfeito. Boanerges, vamos para a O próxima? finalzinho cortou. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Porque no finalzinho cortou a fala do Lucas, eu pensei que eu não estava sendo ouvido. Não, eu acho que está bem mesmo. O Lucas colocou uma visão prática, foi muito legal mesmo, cumprimentou legal essa visão prática que ele colocou para a gente. Prática mesmo. Então vamos lá. Vamos para 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém
há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Tem mais um pouco. Tem mais um pouco. O comentário de Kardec também? Não é, continua a mesma coisa dos letra A? espíritos. Não. Demais sempre confundir duas coisas mais distintas. Então, porque eu pensei Ela que faz por essa parte da letra... resposta dos espíritos, Faz? Isso é Tá. complementação, A Alexandre. complementação, eles Desculpa. acrescentam mais essa questão aí, está fora da Isso. pergunta de Kardec, eles acrescentam isso. Perdão, É que a então. pergunta é Pensei... tão polêmica que eles dão mais um acréscimo. Perfeito, desculpa, pensei que era o comentário. Ademais, sempre confundes duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Bom, vamos lá. É preciso que, para a gente entender essa questão de alguém que tenha essa característica de eventualmente cometer o assassínio, a gente retornar à existência passada. Alguns de nós, em nossas lutas em existência passadas, acabamos adquirindo essa insensibilidade a ponto de começar a cometer assassínios com nossos irmãos, por uma circunstância qualquer, por uma situação de menos entendimento, já se age de forma mais violenta e elimina a vida do outro. Em um dado momento, na vida espiritual, quando estamos nos preparando para renascer, com essas tendências, depois de um longo estudo, uma longa preparação, uma fase profunda de meditação, de avaliarmos nossas próprias fraquezas, avaliar nossos valores e as nossas limitações, nós nos sentamos com nossos dirigentes, nossos mentores, aqueles espíritos que são responsáveis pela nossa programação de vida. E junto com eles traçam para nós essa programação e nos alertam para nossas fraquezas. Quando, por exemplo, há uma fraqueza que se sobressai, seja essa do assassínio, eles vão nos dizer claramente, nos preparando para isso, para que a gente tome cuidado, para que a gente preste bem atenção, que a gente seja mais disciplinado, mais atento, para que a gente consiga superar essas fraquezas. E aí nós nascemos, mas não com o plano de cometer assassínio. O nosso plano é de superar essas fraquezas, de superar essas limitações nossas, essa tendência a agir dessa forma. Somos munidos de recursos para isso e temos um amparo espiritual para evitarmos isso. Para superar esses limites, temos que ter uma vida de dificuldades, de luta, de muito empenho, para que a gente consiga ter a nossa mente focada em outras coisas e não focada nessa fraqueza nossa. Diante de certa circunstância, poderá que venha surgir uma situação em que teremos que tomar uma decisão e realizar esse ato ou não, munido de todos os esforços, de tudo aquilo que realizamos no mundo espiritual, munido do apoio de nossos benfeitores, nós poderemos escolher de fazer ou não fazer. Isso será uma escolha nossa. Nós poderemos, assim, lutar e vencer essa nossa tendência, como estudamos na questão anterior, que nós estamos aqui para desenvolver em nós o amor,
para evoluir, para nos tornarmos seres melhores, para aprendermos a fazer o bem. Somos, assim, reencarnados com uma programação para sairmos daqui vitoriosos e não cometermos os erros do passado, os equívocos que cometemos no passado. Com o apoio deles, nós podemos, assim, diante de certos conflitos em que no passado poderíamos cometer o assassínio, poderíamos escolher de fazer ou não fazer, de decidir seguir em frente em direção ao bem ou não. Não estamos predestinados a realizar aquele fato, mas ao contrário. Viemos com uma proposta de seguir em direção ao bem, né? Então, nesse sentido, o ato, se caso eventualmente realizarmos o ato de praticar o crime, de ser um assassino, será por nossa vontade, nosso próprio livre-arbítrio, né? Que poderemos, como disse, evitá-lo. Nesse momento, os espíritos fazem um acréscimo interessante para nós, né? Enriquecendo mais a resposta sobre esse assunto, quando eles nos chamam a atenção que muitas vezes a gente confunde as coisas no que diz respeito às questões de sucesso material e que diz respeito àquilo que são os atos materiais. Eles nos esclarecem de forma muito clara que na fatalidade do dia a dia de nossa vida, uma das coisas que está sempre definida será o nosso, em que situação social nós nos encaixaremos da condição material. Se seremos muito pobres, se seremos medianamente pobres, se pertenceremos à classe média baixa, média ou média alta, ou se seremos ricos. Isso são coisas que estarão no nosso contexto de programação espiritual. E que, muitas vezes, pessoas que nascem em situação menos favorável economicamente, na sua luta do dia a dia, no desenvolver e no rolar das circunstâncias da vida, de repente ele se vê munido de vários recursos e torna-se rico. E outros realizando a mesma tarefa, com a mesma intensidade, o mesmo empenho, e não consegue. A gente, na cultura humana, começa a dizer isso como se o outro tivesse todo o mérito e outras pessoas não. Às vezes a gente vê aí, já tivemos aqui no Brasil mesmo, casos de homens que montaram lanchonetes, carrinhos de vender lanches e que depois de algum tempo tornaram-se milionários. E outros, uma grande maioria, né, que lutam com essa mesma tarefa e ficam na mesma situação, demonstrando que isso realmente, sim, está fora do nosso alcance, está fora do nosso controle, porque as circunstâncias externas, nós não temos nenhuma ação sobre elas. Então, não poderemos dizer que, de repente, a gente mudou de condição material por causa do nosso esforço. Claro que nosso esforço faz parte, mas ele é a sua nossa predisposição para o trabalho, para planejar e para o agir e para o conseguir. Mas também outros também fazem a mesma tarefa de planejar, de se desenvolver, de pesquisar, de procurar novas formas de fazer e, no entanto, não consegue adquirir o sucesso material. É porque realmente não está na sua programação. A sua programação é continuar aquela vida, aquela luta difícil para que ele consiga, assim, realizar a sua tarefa. Tá certo? Então, para reforçar essa questão, os espíritos dizem que as causas assim que residem fora de nós, independente da nossa vontade, essas dirigem essas circunstâncias da nossa vida. E que os atos morais, esses, na realidade, eles dependem de nós, porque diante da nossa relação com as pessoas, no nosso conviver, nas atitudes da vida, nos embates do desenvolvimento de certas questões na relação com o outro, cabe a nós colocar a qualidade do valor moral nesta relação. Isso independe de uma programação espiritual, porque isso tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento da nossa inteligência, de saber perceber qual o melhor caminho, o caminho do bem, o caminho do mal. Diante da circunstância da luta da nossa vida, a gente escolhe. Como é que eu vou me relacionar com alguém? Como eu vou agir diante de alguém que é mais agressivo?
Quais serão as minhas atitudes? Diante do parente mais difícil, né? Seja o parente direto de nossa família, seja o parente de nossa esposa ou do marido, ou de um amigo qualquer, ou na relação social, no trabalho, ou na instituição religiosa que vivemos, que nos relacionamos, onde vamos lá para nos reforçar com valores espirituais. Em todos esses momentos, a escolha é nossa, de qual será a nossa ação. Mas no que diz respeito às questões materiais, o que está fora de nós a gente não tem nenhum controle. Para encerrar, eles esforçam que, apesar da nossa termos a nossa liberdade de escolha do que fazer ou não, né? No tocante a esses atos, nunca há realmente fatalidade no que diz respeito às questões morais. São sempre a nossa escolha. Alexandra, Lucas. Alexandra, de novo, Bonerges, deixa a gente até sem ter muito o que falar, que ele fala tudo. Olha só, gente, aí fiquei enrascado, Bonerges. Realmente. Essas questões, Bonerges, associadas ao assassinato, quando nós pensamos enquanto espíritas e enquanto seres em evolução, sem dúvidas elas são resultado do nosso livre-arbítrio e de como que está o nosso aperfeiçoamento moral neste momento. Gerar a decisão de causar um assassinato, sem dúvidas, é muito complicado, porque está geralmente associado aos nossos valores emocionais muito baixos, geralmente é por ira, geralmente é por raiva, momentos de raiva. Além disso, nós ouvimos muito, no meio cotidiano, assassinatos por encomenda, ou seja, associados a nossos valores morais, associados ao dinheiro. Então, gerar o assassinato, sem dúvidas, é um problema. Mas se nós pararmos para pensar nas nossas vidas passadas, com certeza esse caos ele foi muito maior, porque nós trazemos ele incumbido no nosso perispírito. Então, se nesta vida eu causei apenas um assassinato, muito provavelmente na vida anterior eu causei muitos, muitos mais. Porque, como eu mencionei anteriormente nas nossas aulas em discussão, sem dúvidas, nós estamos hoje na nossa melhor versão. Então, se eu tenho isso incumbido no meu perispírito, cabe a mim trabalhar diariamente para que eu não gere o assassinato novamente. Assim como cabe a mim trabalhar diariamente em caso de suicidas, para que não se gere, para que não se cometa o suicídio novamente. É claro que existem diversos fatores associados que não é o nosso instrumento de discussão nesse momento, mas eu saliento que todas essas, todos os nossos valores, os nossos bons pensamentos, todos os nossos bons princípios, sempre vislumbrando os princípios de Deus que habita dentro de nós, porque tudo bem, eu sou ateu, não acredito em Deus, certo? Você não acredita em Deus, mas no momento que você para refletir referente a algum princípio, algum valor associado ao Criador, algumas das vezes você tem um insight, você tem um bom pensamento em relação a alguma coisa. Nem sempre você vai usar somente a razão, principalmente em momentos de dificuldade. Se eu estou com um problema de saúde grave, se eu estou passando por um problema financeiro grave, se eu tenho algum problema grave na minha família, no geral, eu sempre ouço relatos de colegas que são ateus e que ainda assim não conseguem usar somente a razão, porque eles imaginam que há alguma coisa por trás que rege tudo isso. Então, vamos usar sempre os nossos bons valores para que nós consigamos caminhar nessa longa jornada em prol da nossa evolução e do nosso aperfeiçoamento moral no que tange esse princípio associado ao assassinato. Sempre vibrar coisas boas,
tentar nos colocar em ambientes bons, ambientes de harmonia, para que esses princípios eles se esvaiam e que na vida seguinte nós possamos então vir com uma estrelinha a mais, já que nós cumprimos durante essa vida essa missão, que foi extirpar do nosso pensamento, do nosso perispírito, essa tendência ao assassinato. E um acréscimo que eu gostaria de fazer também é que é muito misericordioso o desenho da nossa reencarnação, né? Porque definitivamente não há programação para que nós sejamos fadados ao mal, né? Não há essa orientação, não há essa condição de vida, vamos dizer assim, sem valor, né? E então isso traz para a gente muita esperança de que realmente a espiritualidade deseja o melhor para nós e faz esse desenho, essa programação, e que os maus atos procedem de nós mesmos, então aumenta a nossa responsabilidade, né? E no que o Lucas falou, deu esse exemplo da questão da moralidade, ela nem sempre vai estar vinculada à espiritualidade, ao desenvolvimento dela. Isso já é um princípio espiritual, porque a gente tem muitas pessoas que se dizem espirituais que não têm moralidade, que são imorais, né? Então, isso foi muito interessante a pontuação. Sabe uma coisa interessante, Lucas, que você colocou e me fez relembrar uma fala tua mesmo aqui e da Marlene, quando ela esteve com a gente aqui, e que Joana de Ângeles trata muito bem isso quando ela diz para nós que esses nossos atos que se repetem de praticar do mal, eles se cristalizam em nosso perispírito, né? É como que nódulos que se criam no nosso espírito que a gente precisa, para dissolvê-los, muita prática do bem e muito amor em torno de nós para que a gente consiga superar e desfazer isso, porque fatalmente iremos encontrar emocionalmente aquele nódulo em nós e aí tendemos a fraquejar. Né? É isso mesmo. Acho que a gente não escuta, Alexandra. Você tá escutando, Bonerges? Não, não estou escutando. Oi, desculpa, estava desligado. Desculpa, obrigado, Lucas. Nada, Alexandra. A gente vai para a última, né, Bonerges? 866? Exatamente. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na ventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Fica parecendo assim que há um desejo de masoquismo, né? Mas não é esse. Que a proposta para nós, espíritos encarnados, filhos de Deus, a fase nossa humana, ela é transitória. Não é o objetivo final nosso viver como humanos. Viver como humanos é uma fase da nossa evolução espiritual.
haverá um momento em que não precisaremos manter corpos como esses para que possamos realizar experiências na vida. E assim como nós estamos nesse estágio, nesse momento em que vivemos, como dizem os espíritos, e nós estamos repetindo aqui nos nossos estudos, nas nossas conversas, no nosso diálogo, sempre somos nós que escolhemos qual vai ser a natureza da nossa programação material. Como falamos agora há pouco, se nós seremos pobres, muito pobres, da classe média, média baixa, média alta, se seremos ricos ou multimilionários, qual será essa condição nossa? Nós a escolhemos, nós que escolhemos uma situação de luta ou não. Sabe, quando a gente está no mundo espiritual e que a gente tem consciência de todas essas coisas, a gente deseja ter a vida mais difícil possível, quando somos espíritos a estado de consciência dessa realidade. Então a gente fala assim, olha, eu quero nascer só com um pedaço da perna, um pedaço dos braços, sei com uma série de limitações. E os espíritos conhecedores das nossas fraquezas, nossa limitação, me dizem, não, nós vamos te dar 2 pernas para que você possa andar direitinho. Vamos te dar também os 2 braços bem robustos, bem fortes, para que você possa trabalhar, manusear, usar as mãos e ter muita atividade. Daremos também uma certa dose de inteligência, te daremos um cérebro onde você poderá praticar bem a tua inteligência, para que assim você não perca tempo. Você consiga vislumbrar bem o que é bom e o que não é bom, qual o melhor caminho a seguir, né? Por isso que eles nos dizem que os espíritos preferem as lutas mais difíceis, porque sabem que nas lutas, nas vidas mais difíceis, fica muito mais fácil a nossa caminhada para a vida espiritual. Às vezes, a gente pensa, estando aqui na Terra, que morrer é tão complicado. Mas não é morrer o que é difícil. O difícil é o nascer. Sabe, para nascer, a gente precisa ter pais que nos queiram acertar, espíritos encarnados que queiram nos acertar a ser pai. Mesmo que já esteja programado com aquele casal, que seriam nossos pais, eu preciso reconfirmar o acordo no mundo espiritual. É preciso refazer essa confirmação, fazer essa programação. E a gente, quando nasce, veja só, a gente fica 9 meses no útero da mãe, depois mais 5, 7, 8 anos, ou talvez até mais, para a gente começar a realmente terminar a nossa reencarnação. É um período muito longo, meu Deus. Reencarnar é muito difícil, então, por isso que a gente escolhe essas situações mais complexas, mais trabalhosas, de mais luta, para que a gente seja vitorioso, para que a gente diminua a quantidade de reencarnação que teremos no planeta. Agora, aqueles de nós que ainda não têm a consciência disso, né, e que são espíritos frágeis, espíritos preguiçosos, espíritos, como dizem nossos irmãos espirituais, dizem espíritos pusilânimes, né, aqueles que não têm a disposição para a luta. Esses procuram nascer assim na abundância, né, e acabam perdendo suas existências e ficam estacionados no seu processo evolutivo, demorando ainda muito mais para chegar esse momento em que eles vão se conscientizar de que precisam viver essas lutas de mais ardor no planeta, né? De mais enfrentamento, para que se possa alcançar a nossa felicidade com muito mais rapidez, né? A gente percebe a informação que eles nos dizem, que existem muito mais espírito com provas mais difíceis do que espírito com provas mais fáceis. E se a gente olhar para a quantidade de ricos, milionários e multimilionários no planeta, pessoas que têm uma vida material muito fácil, são bem menos do que aqueles que têm uma vida material mais difícil. Não é verdade? Então, a gente estando consciente disso, a gente procura ter assim uma reencarnação onde tenha menos futilidades, né? Menos gozos, tá certo? Aonde a gente possa ter uma vida, como eles dizem, agitada no sentido de muito trabalho, de muita luta, de muito estudo, de muita capacidade de
procurar resolver as coisas, de muito esforço para doar-se, para participar-se da prática do bem. E isso dói. Não é a dor física assim que atinge quem vive assim, quem acorda cedo, vai para o seu trabalho, tem um trabalho intenso, e à noite vai para uma instituição da prática do bem, onde lá ele treina a praticar o bem, treina a ajudar os outros, estuda as leis divinas para que possa, assim, se posicionar melhor no planeta. É uma luta de muita, uma vida de muita luta, de muito ardor, com pouco gozo, mas extremamente beneficiosa para nós. Como eu disse, viver assim dói, porque exige muito esforço daquele que se predispõe a viver dessa forma. E para confirmar que isso é realidade entre nós, os espíritos do Kardec nos recomenda que a gente volte lá na questão do 525 e nas seguintes, onde ele fala sobre a ação dos espíritos na vida dos homens, na vida material. É muito importante que retornemos lá, façamos essa leitura associada a essas questões que estudamos hoje, para a gente consiga penetrar mais profundamente nessa questão de como esses nossos irmãos cuidam de nós. Como é verdadeira essa afirmativa de Kardec, de que a solicitude de Deus para as suas criaturas, o amor com que ele se dedica a nós, ela inicia-se desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Bonerges, interessante que quando você fala a questão da dor, nós precisamos ver essa dor como uma possibilidade de aperfeiçoamento e crescimento. Vamos imaginar que nós estamos nesse momento cortando carne, e daí você, de alguma forma, corta o dedo. Por desatenção, por, às vezes, a faca está muito afiada, você muito provavelmente vai ter uma cicatrização daquele corte, mas você já cria um cuidado de que, de alguma forma, aprendeu que no momento que for cortar a carne, precisa ser mais cuidadoso. Talvez esse cuidado ele seja necessário para todas as vertentes da nossa vida, porque, vejamos, muitas dores que nós vivemos hoje são pelo fato de nós não termos cuidado, não termos tido cuidado ou não termos tido consciência do que aquilo poderia nos acarretar. Então, muitas vezes nós vamos tão no automático que não paramos para refletir diante de algumas possibilidades da vida. Uma questão interessante também que você colocou é que nós muitas vezes vivemos um mundo de futilidade, não nos damos conta das bênçãos que temos diariamente nas nossas vidas, do alimento, da moradia, dos filhos, da esposa, do marido, da possibilidade de estudar, na possibilidade de se locomover. Todos esses foram presentes que Deus nos deu no momento da reencarnação. São momentos esses que vão, sem dúvidas, nos acrescentar muito nesse processo evolutivo. Então, nós precisamos também agradecer e parar de sempre associar a felicidade ou o sucesso apenas às questões financeiras, às questões associadas à matéria. Diariamente, nós temos provas de Deus na nossa vida que podem nos trazer a felicidade. Então, precisamos, sem dúvidas, nos direcionar para esse pensamento de sermos gratos perante todas as dificuldades, perante aos nossos insucessos, porque, sem dúvida, sem eles nós não conseguiríamos aprender e ter o sucesso necessário da nossa evolução, do nosso aprendizado cotidiano. Bonerges? Nada, comentaram, o Lucas nada. Cirúrgico, né? Então, essa foi a última questão que a gente trabalhou hoje, né? Gostaria de agradecer a todos os nossos amigos que acompanham a gente no YouTube, de dizer que semana que vem a gente está de volta, né? E vamos encerrar com uma prece, né, Bonerges? Vamos sim. Pode. Opa, vamos lá então. Então,
Mais uma vez, vamos dirigir nosso pensamento e os nossos sentimentos ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre querido. Será Ele que, Senhor, nós te somos muito gratos, Mestre querido, nosso irmão mais velho, governador planetário, por esse momento, por essa circunstância toda que tu nos oferece, essas oportunidades sem igual de viver nessa doutrina, receber esses ensinamentos, poder conviver com pessoas com a qual a gente estuda esse assunto, debate e consegue, assim, tirar o maior proveito que a nossa inteligência é capaz de recolher. E por isso nós te pedimos que tu nos ajude a inserir esses valores em nossas vidas, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, de sentir, para que o nosso agir, para que as nossas atitudes, a nossa forma de viver seja cada vez mais adequada, cada vez mais voltada para o bem, alinhada com as leis de nosso Pai, para que a gente possa, sim, fazer com que os nossos amigos que nos guiam do outro lado da vida, aqueles teus prepostos que tu colocastes para cuidar de nós, sintam-se contentes por ver o resultado que conseguimos realizar em nós, aproveitando todas as oportunidades, todo o cuidado com quem eles têm para cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, mais uma vez, e rogamos a ti de novo, para que tu nos ajude a ser capaz de sentir a tua presença amiga entre nós, sentir a tua paz, sentir o teu amor a dirigir as nossas vidas. Senhor, acima de tudo, que faça a sua vontade e que nós sejamos capazes de nos entregar a ela. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Tchau, então, e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.